Queria cumprimentar Vossa Excelência, senhor senador Paulo Paim, pela direção dos trabalhos. Gostaria de cumprimentar o senador Lazier, todos os representantes aqui da Rede Vida, como católico praticante que sou, membro do Encontro de Casais com Cristo, membro do Encontro Matrimonial Mundial e membro do Encontro do Ágape. Para mim é de grande relevância estar hoje aqui, nessa casa, recebendo Vossas Senhorias para uma justa homenagem que daqui a pouquinho vamos iniciar. Mas eu não posso declinar de estar falando aqui um pouquinho a respeito da importância de algumas regiões administrativas de Brasília. Em especial hoje vou falar aqui sobre a questão de uma cidade conhecida por todos com o nome de Sobradinho. Brasília, nesse ano, fez 55 anos. E, consequentemente, as cidades que cresceram com Brasília também vão fazendo aniversários. E tive semana passada numa cidade chamada Guará, que fez o aniversário, conversando com a população via as rádios comunitárias do Guará. Tive esses dias na Ceilândia, comemorando os 44 anos da Ceilândia. E estamos em comemoração pelo aniversário da nossa querida Sobradinho. Inclusive vou estar lá num baile no sábado, que recomendo a todos que porventura queira conhecer ou visitar Sobradinho, que possa participar e prestigiar esse importante evento comemorativo do aniversário da nossa querida cidade de Sobradinho. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, pujança é a palavra que melhor define Sobradinho, fundada em 13 de maio de 1960. Com o fito de obrigar a população que ocupava acampamentos de empreiteiras ou havia sido relocado em função da criação do Lago Paranoá, bem como funcionários da Nova Cap e do Banco do Brasil que vieram participar da transferência e implementação da capital do país. Dessa salutar e heterogênea mistura, surgiram uma cidade multifacetada e uma comunidade pacífica, ordeira e ainda assim muito vibrante. Isso é Sobradinho, uma cidade a pouco mais de 20 quilômetros aqui do nosso Congresso Nacional. Mas antes de exaltarmos as qualidades da sua gente e a diversidade de suas oportunidades, é necessário saber como Sobradinho se transformou ao longo do tempo, tornando-se o portentoso dínamo dos dias atuais. Os primeiros registros de assentamentos na região datam do século XIX. Nas décadas subsequentes, houve um aumento gradativo do interesse pela área, em que comunidades difusas começaram a lavrar a terra e iniciaram pequenas criações de animais. Naquele instante, o local já era informalmente conhecido como é hoje. Aliás, os historiadores registram duas versões para explicar a razão pela qual Sobradinho recebeu esse nome. De acordo com a primeira delas, a coroa portuguesa mandou construir um posto fiscal próximo de um pequeno sobrado, que supostamente servia de referência geográfica para contrabandista de ouro na época. A segunda versão é muito mais lírica e também, por isso, é abraçada por mim e pela maioria dos habitantes da cidade. Ela nos conta que no braço direito de um velho cruzeiro de madeira, um João de Barro construiu duas casinhas sobrepostas, cujas silhuetas remetiam a de um pequeno sobrado. A beleza e a singularidade do resultado atraía a atenção de moradores e viajantes que passaram a reverenciar aquele ponto como o Cruzeiro de Sobradinho. Então, se estamos hoje aqui falando de Rede Vida, da família, da Igreja Católica, nada mais importante do que estarmos referenciando uma importante cidade do Distrito Federal, que é a cidade de Sobradinho, que advinda de uma referência tirada de um cruzeiro, né, o símbolo maior da nossa Igreja Católica. Por desinência, o ribeirão que corta a área passou a ser denominado Córrego Sobradinho. E as fazendas de seu entorno também incorporaram a referência, a exemplo da Sobradinho Mogi e da Sobradinho dos Melos, em cujo terras a cidade acabou sendo erguida.
Assim, no início da década de 1960, quando a nova região administrativa começou a tomar corpo, nada poderia ser mais natural do que batizá-la de Sobradinho. E assim o fez a Lei número 4.545, de 10 de dezembro de 65, que instituiu a RA 5 e afixou seus limites territoriais. Nos primeiros anos, a cidade crescia à razão de 30 famílias por dia. Um número espantoso e que chegou a suscitar dúvidas sobre a qualidade de vida de que as suas futuras gerações desfrutariam. Desde então, continuou a se expandir de forma consistente, pelo qual foi necessário, inclusive, promover o desmembramento do núcleo habitacional conhecido como Sobradinho 2, que acabou conformando a região administrativa 26 a partir de 2004. Para os moradores da região, Sobradinho 2 é uma cidade nova, das novas cidades do Distrito Federal, que é composta por mais de 70 condomínios de moradia de pessoas de classe média, aqui do Distrito Federal, na sua maioria servidores públicos, né? Então, isso foi um desmembramento advindo da cidade de Sobradinho, da antiga Sobradinho, que continua lá, muito bem, representando uma parcela significativa da população do Distrito Federal. No entanto, as previsões mais catastróficas não se confirmaram, e Sobradinho é hoje um dos recantos mais agradáveis do Distrito Federal. Afirmo com a experiência de quem já palmilhou todos os quadrantes dessa terra, que a cidade que ora completa 55 anos é uma das poucas a ter logrado êxito no desafio de ser, ao mesmo tempo, cosmopolita e acolhedora, feérica e pacata, tradicional e progressista. Tenho também 55 anos de idade, a idade do nossa Brasília, o número do meu partido, que eu sou do PSD, partido 55, partido que tem apenas 3 anos de existência, criado pelo Kassab. E estamos hoje aqui também, nessa época, na 55ª legislatura do Senado Federal. Esse cultivo de características que aparecem antagônicas em uma primeira mirada é algo que distingue Sobradinho das outras regiões do DF e das demais cidades brasileiras. Trata-se de um raro e bem-sucedido caso em que os avanços civilizatórios não atropelaram as mais comezinhas regras de boa convivência e de fraternidade. Os mais de 65 mil habitantes de Sobradinho trabalham muito e multiplicam riquezas, mas não se permite afastar de valores e crenças indispensáveis à boa construção social. Nós que defendemos a família, defendemos o bem-estar da população, nos orgulhamos de ter uma cidade importante, igual Sobradinho, comemorando seus 55 anos e tendo essas características que aqui acabei de falar. Quero crer que essa harmonia decorra em larga extensão da interessante demografia do lugar. Hoje, segundo dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, CODEPLAN, aproximadamente 60% da população local tem menos de 40 anos. Estamos falando, portanto, de uma cidade que se encontra no ápice da sua capacidade produtiva. Além disso, cerca de metade dos habitantes declara ter nascido em outras unidades da federação, o que conforma um interessante cadinho cultural, onde as melhores práticas se cruzam e o resultado da equação é um constante aprimoramento das pessoas. Brasília é uma miscelânea da cultura nacional e, por isso, Brasília também recebe todo o nosso povo brasileiro, porque aqui todos têm um parente aqui na nossa capital. Aliás, no que tange a formação de sua gente, o senhor presidente, senador Paulo Paim, Sobradinho também tem lugar de destaque entre as regiões administrativas de Brasília. Lá, quase 30% dos habitantes estão cursando ou já concluíram o ensino superior. Trata-se de um número impactante, vista a vista qualquer termo de comparação, em particular quando confrontado com as estatísticas do resto do país. Como se vê, estamos a reverenciar uma cidade realmente muito especial. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores aqui presentes nessa sessão. Contudo,
nem mesmo essa conjunção de boas características foi capaz de evitar que alguns dos males do Brasil contemporâneo também assolassem a cidade. Muitos em função da desídia e da indolência de alguns gestores públicos. Sobradinho passou a conviver com problemas de trânsito, segurança, saúde e habitação. Nesse momento eu quero me reverenciar ao Tenente-Coronel Rogério, comandante da PM de Sobradinho, com seu excelente trabalho que tem feito pelaquela cidade, ao Coronel William, comandante do batalhão de ambiental, que fica também na região de Sobradinho, ao comandante do Corpo de Bombeiro, ao nosso delegado da Polícia Civil, todo o trabalho que tem feito, mas a violência ainda é grande. Mas eu quero dizer que estamos juntos nessa luta. Por isso, valho-me da tribuna para lançar mão de um pedido em nome dos milhares de aniversariantes. Mais atenção para com Sobradinho. Precisamos incrementar a oferta, estou concluindo, Vossa Excelência. Precisamos incrementar a oferta de equipamentos culturais, de esporte e de lazer. Precisamos de mais médicos em nossa capital e nos nossos postos de saúde. Precisamos propiciar criativas, racionais e eficientes formas de deslocamento para quem usa as já saturadas artérias da cidade. Precisamos, enfim, de carinho e respeito e ação. A questão do Hospital de Sobradinho, que é o Hospital Escola, utilizado pela UNB, cuja minha filha também, que faz medicina na Escola de Saúde do Distrito Federal, utiliza todos os dias para poder aprimorar o seu conhecimento com uma futura médica que está no seu 5º ano do curso na Escola de Saúde do Distrito Federal. É de grande relevância e a cidade de Sobradinho não pode ficar à mercê da falta de funcionários, da falta de apoio com relação à questão da saúde. Por fim, creio ser necessário alertar também sobre a concentração da mão de obra local, que se dá no setor terciário. Nada menos do que 95,32% da população ocupada trabalha no comércio, nos serviços públicos ou em serviços gerais e autônomos. Advisto que isto não é sustentável no longo prazo. Aqueles que amam a cidade e os que possuem a incumbência de geri-la devem buscar meios para diversificar a economia, ampliando as oportunidades para a nossa força de trabalho, que, como vimos, é numerosa e qualificada. Por isso que eu quero mandar uma saudação especial ao administrador Divino Salles de Sobradinho, ao deputado Raimundo Ribeiro, que apoia lá o administrador de Sobradinho. Estive recentemente na inauguração do Atacadão Dia a Dia, importante recinto comercial de Sobradinho, importante para a cidade. Mas o desejo que a minha indignação, com a inércia de alguns, diante dos problemas que afetam muitos, tire o brilho da celebração. Quero que a imagem que fique do meu pronunciamento seja aquele que todos os que visam a cidade, todos os que visitam a cidade, guardam a de um lugar aprazível e ocupado por candangos e brasilienses da melhor espécie. Pois é justamente isso que Sobradinho é. Por isso, ao parabenizar a cidade pelos seus 55 anos, rogo a Deus apenas uma coisa: que Ele continue acumulando a cidade com pessoas tão especiais, fazendo dela um bom lugar para viver. Senhor presidente, essas seriam as minhas palavras para comemorar esse aniversário importante da nossa cidade de Sobradinho. Amanhã eu e Vossa Excelência presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, vamos estar numa nova cidade de Brasília, que é São Sebastião, promovendo uma audiência pública sobre as questões de ameaças a ocupantes de um acampamento de sem terra, porque nós estamos aqui para defender os menos favorecidos. Estamos aqui para dar justiça àqueles que precisam de justiça. E esse é o trabalho que Vossa Excelência vem fazendo de forma brilhante na presidência da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Não poderia deixar de reconhecer isso aqui, quando a gente vai daqui a instantinho começar uma sessão solene, tão importante, de comemoração de uma emissora que faz um trabalho excepcional de atendimento aos preceitos religiosos e às pessoas menos favorecidas da sociedade. Senador Muito obrigado. Senador Hélio José, me permite uma parte?
Com certeza, meu querido senador Regufe, senador também aqui do Distrito Federal, com quem eu tenho o prazer de estar compartilhando o mandato aqui nessa casa. Eu só faço um apelo aos senadores que essa sessão era para iniciar às 14 horas. Alguns senadores, inclusive, abriram mão já da sua fala para que a gente pudesse iniciar às 14h27, porque alguns dos nossos convidados têm que retornar ainda para outros estados. Então, eu peço a Vossa Excelência, se puder fazer uma parte em 1 minuto, para a gente que possa iniciar a sessão. Senador Regufe, por favor. Senador Regufe, por favor. Eu vou ser bem breve, senador Hélio José. Eu apenas quero me somar aqui a Vossa Excelência no parabéns para a cidade de Sobradinho e dizer que a saída norte do Distrito Federal, não só Sobradinho, como Planaltina também, tem que ser tratado com carinho, porque às vezes é uma região que fica, às vezes, à margem, que não é tratada de forma devida pelo nosso governo. Então, eu tenho muita esperança que o governo que nós ajudamos a eleger, do Rodrigo, consiga tratar essa cidade com a atenção que a população dessa cidade merece. E não só Sobradinho, mas Planaltina também. A saída norte do Distrito Federal precisa ter uma atenção por parte do governo do Distrito Federal. E por último, apenas me congratular aqui com a Rede Vida e para... O microfone aqui não está funcionando. Okay, agora... Parabenizar a Rede Vida pelo serviço que presta e pelo trabalho que faz. Ok, senador Regufe, eu quero acolher 100% do seu pronunciamento ao meu aqui, pela relevância e a importância do pronunciamento, e agradecer pela tolerância o senador Paulo Paim, presidente dessa sessão, e os membros da Rede Vida. Muito obrigado.